Primeiro, eu devo dizer que pensei que já tinha tido um despertar espiritual, mas isso foi aquilo multiplicado por 100. Essa foi, sem dúvida, a viagem mais louca que eu já fiz. E pelo que vejo agora, a última viagem que precisarei fazer para buscar informações. Tinha um tempo que eu não viajava, e nos últimos dias senti cada vez mais o chamado de fazê-lo. Especificamente porque estava trabalhando em algumas ideias sobre como visualizar a estrutura do universo baseada em minhas viagens anteriores e no que vi. Tenho fortes memórias de ver esses seres 4D em constante mudança que me deram a impressão de que nosso universo observável é uma seção transversal 3D de um item 4D. Carreguei aproximadamente 40 mg de DMT em um cachimbo, entremeado com cerca de meia tigela de maconha. Acendi com cuidado, mantendo a chama o mais longe possível e tentei fumar o mais lentamente possível sem perder a brasa. Foram necessárias 2 tragadas completas para limpar a tigela. A primeira tragada parecia ser principalmente maconha, mas a segunda tragada foi cheia de DMT. Segurei ambas até que não houvesse mais fumaça. E quando exalei pela segunda vez, tudo começou a passar por aquela mudança familiar, mas estrangeira. Nunca realmente sinto como se decolasse. Na maioria das vezes, apenas passo por uma espécie de desvanecimento da realidade. É como se tudo ficasse cada vez mais estranho, até que eu não tinha mais um corpo e minha consciência não estava totalmente lá. Fui recebido pelo exato ser sobre o qual eu estava pensando. Para mim não parecia o ente típico que leio nos relatos de viagem de outras pessoas, mas mais como uma massa senciente de objetos tridimensionais em constante mudança. Fiquei tão excitado ao vê-lo e comecei a tentar perguntar se ele era a fonte da minha realidade 3D, como eu vinha pensando. Enquanto tentava animadamente lembrar e fazer as perguntas, não fui presenteado com respostas tanto quanto um sentimento de olhar mais de perto. Então, tentei muito observar e lembrar os detalhes do que estava vendo. Ao focar mais no que estava olhando, fui imediatamente atingido por quão complexa essa coisa era. De longe, parecia quase moldada como uma onda, ou talvez eu pudesse mais precisamente chamá-la de um funil ou túnel ondulante, semelhante a um tornado, com uma superfície em constante mudança feita de aparentemente todas as formas. Lembro-me de ver engrenagens, hélices, olhos, figuras humanas e figuras de animais. Todas as formas se moviam e dançavam e permaneciam enquanto eram observadas, mas desapareciam instantaneamente quando estava em primeiro plano. As formas pareciam crescer o suficiente para serem vistas quando eu as observava, mas se encolhiam quando eu não fazia isso. Parecia que, apenas olhando para ele, eu podia dar zoom em sua superfície e observá-lo mais de perto. Ao me aproximar, notei que tudo o que parecia caótico à distância era, na verdade, um fractal perfeitamente estruturado, mas não como qualquer fractal que eu já tivesse visto antes. Era feito inteiramente de objetos 3D em vez de linhas. Era quase como se o que pareciam ser linhas deste fractal fossem, na verdade, feitas das linhas de tempo de cada um dos objetos 3D dentro dele. Ao olhar qualquer parte dele, era como se eu pudesse ver uma pequena parte em tempo. Era como se o que parecia uma linha fosse, na verdade, um carretel de filme ou um zoótropo girando para criar movimento que reproduzia cada quadro da imagem em cada ponto de si mesmo. Assim que meu foco mudava, cada objeto derretia de volta ao fractal e era substituído por novos objetos no centro do meu foco, fazendo as mesmas coisas. A profundidade dessa coisa é completamente indescritível para a mente humana. Mesmo agora, ao tentar imaginar e escrever sobre isso. É tão difícil porque só posso lembrar tanto quanto meu cérebro limitado consegue compreender. Eu podia sentir o que o ser sabia que eu estava observando de perto e tentando desesperadamente obter algumas respostas. Agora, estava ainda mais convencido de que o que eu estava vendo era uma versão muito mais complexa do que normalmente veríamos como realidade, como se eu estivesse de alguma forma fora do tempo e isso fosse a versão física fractal 4D dele.
De repente, também tive esse entendimento imediato de como as pessoas viam coisas tão loucas em uma viagem de ruptura. Porque eu podia perceber que ao olhar para este objeto, eu poderia literalmente ver qualquer coisa. Era como se eu entendesse os mecanismos de como uma viagem de DMT funciona. Como se eu estivesse um pouco mais perto disso. Talvez caísse em uma dessas linhas de tempo e visse algo louco. Uma vez que entendi isso, ouvi: pergunte e receberá. E fui completamente retirado do reino com esse ser e puxado para que meu cérebro só pode descrever como, possivelmente, a maior dimensão observável da realidade. Fiquei imediatamente atônito, perplexo, cheio de alegria, horrorizado e maravilhado tudo ao mesmo tempo. Eu estava no centro de tudo. O DMT já havia me falado sobre a fonte de toda a criação, mas eu não tinha visto. Agora sabia, mais do que qualquer coisa, que este era o lugar e que este era o centro. Tentarei descrever o que estava vendo. Parece que posso lembrar completamente disso, mas a memória deve ter sido modificada para se adequar à minha percepção, já que realmente descrever o que vi, ou até mesmo percebê-lo, do meu ponto de vista atual, seria como um tijolo tentando descrever como se construir uma parede. Eu estava olhando para o que parecia ser uma plataforma lindamente construída, bem no centro de um oceano igualmente belo e complexo, de muitas cores. O oceano não era plano, mas uma dessas estruturas esféricas massivas onde os pontos de cima e de baixo se curvam para dentro para criar um túnel pelo meio. A plataforma estava bem no centro dessa estrutura de túnel e em pé sobre ela havia o que só posso descrever como uma figura encapuzada com um rosto que parecia sábio, amoroso e dourado, mas principalmente indescritível. Seus braços estavam esticados para cima e para fora, os pés juntos, e o túnel emanava do topo das mãos da figura encapuçada, criando todo o oceano, e então era reabsorvido pela base da plataforma através dos pés. O oceano inteiro parecia ser construído com um dos seres fractais anteriores, mas muito mais ampliado. Nesse nível, era ainda mais complexo do que quando eu estava tentando observar o ser anterior. O oceano inteiro era tão vividamente colorido e fluía constantemente. Todas as cores possíveis compunham cada onda fractal e elas contrastavam umas com as outras, muito mais do que qualquer cor que eu já tivesse visto. Daqui, qualquer ponto que eu olhasse, eu podia ver universos inteiros nascendo e sendo destruídos, em cada ponto que eu focava minha atenção, em vez de meros objetos em 3D. Alguns desses universos eram muito simples, alguns tão complexos quanto o nosso, alguns além da minha imaginação. Eu podia ver que isso era verdadeiramente tudo, e que o universo inteiro que os humanos conhecem é apenas um único pensamento em um mar de pensamentos infinitos, aparentemente criados e destruídos em um instante apenas por diversão. Me senti tão sobrecarregado, mas igualmente grato por esse conhecimento abençoado. Senti como se agora soubesse tudo. Estava tão sobrecarregado e era tanto para assimilar, e a figura encapuçada parecia estar se divertindo porque eu tinha pedido exatamente isso. Não sei exatamente quanto tempo fiquei nesse lugar. Me sentia tão incrível, no entanto, tão além da minha pequena existência. Quando finalmente comecei a voltar, pude ver claramente enquanto caía de volta para este mar e em direção à minha realidade base. Comecei a ficar cada vez menor, começando a voltar através de diferentes realidades complexas, como aterrissar em um avião interdimensional. Então, em algum momento, eu podia ver nossa onda, depois nosso universo, depois a Terra, e então meu quarto enquanto eu era colocado de volta no meu corpo. O teto parecia se fechar sobre mim e eu podia ver algo acenando a Deus enquanto eu voltava. Senti como se estivesse sido colocado de volta em uma caixa e então a tampa tivesse sido fechada. A transição suave de volta ao meu corpo fez tudo isso parecer ainda mais real do que já parecia. Enquanto continuava a descer, ainda conseguia entender plenamente o que tinha sido mostrado e a significância e peso disso. Assim que tive algum controle sobre meu corpo, comecei a gritar. Não de medo, mas porque estava tão completamente sobrecarregado que foi involuntário.
Gritei sem palavras por um tempo e depois ganhei um pouco da compostura e me levantei. Daí comecei a gritar de novo. Eu não deveria saber disso. Eu deveria apenas viver a minha vida. Nunca tinha me sentido tão livre e insignificante ao mesmo tempo. É como se eu soubesse muito mais do que qualquer humano deveria saber. O personagem do filme percebeu que é apenas um personagem do filme. Agora posso ver que tudo o que acontece aqui não importa absolutamente nada. E ainda assim existimos por uma razão. Tudo isso é apenas algo para experienciar por um momento. Talvez para cumprir algum propósito cósmico. Talvez para equilibrar algo. Talvez para entreter alguém. Talvez apenas para preencher uma lacuna na infinidade. Podemos ser uma reprise, por tudo que sei. Tudo que sei agora é isso, não tenho mais medo de nada. Quando eu morrer, será apenas uma morte em uma peça ou em um filme. Simplesmente para criar as emoções que todos aqueles que assistem devem sentir. Simplesmente para aprofundar a ilusão dessa experiência em si. Quando eu morrer, não precisarei mais reencarnar, porque já estou em todos os lugares.